noite. Nosso grupo vai falar sobre a cultura do eucalipto. Nosso grupo é composto pelo Álvaro, eu, Bruna, o Eliabe, o Gustavo e a Rilse. Boa noite, meu nome é Eliabe. Eu fiquei com a parte da introdução. O eucalipto é originário da Austrália e da Indonésia. Ele chegou aqui no Brasil como uma planta ornamental que foi em 1825. Essa planta ela é do gênero Angiospermas, pertencente à família Mitárceas, e ela é uma árvore de grande porte, que pode chegar a cerca de 30 metros e anos de idade para usar ela como carvão, como celulose e papel. E ela é uma planta de grande importância econômica, devido à geração de empregos, à produção de energia. Passa para mim, Gustavo, por favor. A classificação botânica. O eucalipto pertence ao gênero Eucaliptus e são mais de 700 espécies reconhecidas botanicamente. As suas folhas, elas são ovaladas e têm uma coloração verde, já que as adultas são alternadas, longas e mais brilhantes. O fruto do eucalipto é um fruto lenhoso e... Passa para frente para mim, Gustavo, por favor. E a sua descrição morfológica, ela possui uma casca lisa, que nem sempre é lisa, ela é grossa também. As folhas do eucalipto apresentam glândulas secretoras que são os óleos essenciais. Elas soltam um cheiro. E sua casca é chamada de suber. Esse suber, ele tem um ciclo de permanência anual. Próximo. Boa noite, meu nome é Rilse e vou falar sobre as exigências do eucalipto. A época do plantio depende da espécie, mas geralmente costuma ser na primavera ou início do verão. A calagem é obrigatória porque o calcário é necessário devido à exigência de cálcio e magnésio da cultura do eucalipto. Recomendo fazer a subsolagem de 40 a 60 centímetros e o espaçamento entre as mudas depende do solo e da chuva. É necessário fazer uma adubação e o coramento da muda é uma limpeza que tem que fazer nas mudas antes de plantar para preparar para a adubação. Pode passar. As principais espécies e cultivares são eucaliptus grandes, eucaliptus saligna, eucaliptus urophila, eucaliptus viminalis e eucaliptus duni. Então, boa noite. Então, em relação aos principais usos do eucalipto, o eucalipto é uma fonte de matéria-prima para a produção de papel, ou seja, através do eucalipto se produz a celulose de fibra, que é usada na fabricação de guardanapos, papel higiênico, que mais? Papéis para escrever, imprimir, entre outros. O eucalipto também é uma fonte de carvão vegetal, é usada na geração de energia e de maneira sólida para a produção de móveis, pisos, revestimentos, dentre outras coisas do ramo da construção civil. A extração do eucalipto, das florestas plantadas, deriva-se de uma série de produtos, dentre eles os produtos in natura, que são as lenhas, toras, toretes, cascas e folhas. E temos também os semi-processados, que são as tábuas, ripas e celulose. E temos também os processados, que são as chapas de madeira e papel. Além das suas inúmeras vantagens socioambientais, como a diminuição do desmatamento, o uso da madeira de origem sustentável gera renda gera emprego e renda, aumentando assim o desenvolvimento econômico do país. O setor que mais consome madeira do eucalipto é na produção de embalagens. Construção civil. O eucalipto ele possui nas construções rurais, o pequeno produtor rural pode se tornar autossuficiente por meio de uma pequena plantação de eucalipto em sua propriedade. O óleo.
O óleo de eucalipto é um principal composto de produtos domésticos e cosméticos. Na limpeza, ele pode deixar o ar mais limpo e puro, já que tem propriedades antibacterianas e antifungicidas. E na beleza, é usado em peles oleosas, ajudando assim na diminuição, a secreção das glândulas sebáceas da pele. Esse playground é o uso em sua forma sólida, roliça e preservada. No ramo da indústria de medicamentos, a sua principal função é como tranquilizante e relaxante, sendo assim aproveitado também como indutor do sono. Também pode ser usado ajuda na cicatrização de feridas, queimaduras ou picadas de insetos. Em relação às suas características, no Brasil ele pode ser colhido em 7 anos e pode ser cultivado em terrenos de baixa fertilidade natural e não exige muitos nutrientes defensivos agrícolas em comparação com os outros cultivos de outras culturas. As principais vantagens do plantio de eucaliptos é seu rápido crescimento, a capacidade de adaptação aos solos brasileiros e seu potencial econômico, ou seja, ele possui um menor custo no seu plantio e maiores taxas de retorno de investimento. Então, em relação às suas características morfológicas, as plantas do gênero eucaliptus são angiospermas. O nome do eucalipto pode ser traduzido como boa cobertura. O Brasil é um dos países de maior tecnologia no uso de polpa de eucalipto para a produção de celulose. Isso agrega alto valor econômico a ele. Deixa eu ver aqui o que mais. Em relação à sua durabilidade, ele é bastante resistente a ataques físicos e químicos e biológicos. Em relação às resistências biológicas, está relacionadas a fungos, insetos e perfuradores. Em relação à resistência química, está relacionada a ácidos, essas coisas. E a resistência física está relacionada aos agentes ambientais e climáticos, como vento, chuva, alternância de umidade, dentre outros. Em relação ao seu fruto, o fruto do eucalipto ele é lenhoso, cônico e apresenta estruturas especializadas para a abertura e liberação de sementes. Finalizando, as suas principais características são: melhora as condições respiratórias, alivia a tosse e a dor de cabeça, combate a infecções, reduz a dor e a inflamação, ajuda na cicatrização, atua como repelente, ação antimicrobiana, antiviral, vermífuga e fungicida. Bruno, vou falar sobre a qualidade e o valor comercial do eucalipto. Então, além dos benefícios econômicos que o eucalipto ele pode proporcionar, tem também as questões da qualidade que ele proporciona devido à produção da florestal. Então, a gente destaca aqui a melhoria da qualidade do ar, um conforto térmico, redução dos níveis de poluição sonora, redução da intensidade da erosão, a melhoria da vazão de mananciais hídricos, recuperação de áreas degradadas, redução da pressão sobre as florestas nativas e o aumento da... Tá tampando. Pode passar. Os principais componentes de custo de um plantio é o número de mudas. Então, esse número de mudas ele vai variar em função do espaçamento e o tanto de plantas que vai ser por hectare, o volume de insumos que vão ser gastos, né? Fertilizantes, agrotóxicos, serviços, tanto de mão de obra e a mecanização, e também custos de administração da terra, que pode impactar significativamente nos resultados financeiros. E se esse povoamento, se essa
se essa plantação vai envolver em grandes áreas. Pode passar. Preço médio da venda de tora de eucalipto. Então, a tora de eucalipto, madeira em pé, para celulose, ela tem em média entre 28,87 e 45,63, no caso, sem impostos. Para a serraria, é entre 54,62 e 66,80. E a gente tem preços maiores que são observados quando para a tora de laminação, em torno aí de 109,02. E tem para madeira serrada, que é o eucalipto cerrado, seco ao ar, que é de 766,51. Passa. Qual que é a produtividade média? Então, o eucalipto ele tem grande importância comercial na economia brasileira. E segundo a indústria brasileira de árvores, são 5,5 milhões de hectares plantados com esse gênero, e a produtividade média de 39 metros cúbicos por hectare no ano. E essa produtividade, contudo, ela vai depender de diversos fatores, como o local, os tratos culturais, os insumos disponibilizados. Pode passar. E o ciclo do cultivo. Então, em média, o ciclo de produção do eucalipto ele vai girar em torno de 5 a 6 anos. Depende do qual vai ser a finalidade, para qual produto vai servir esse eucalipto. Então, o ciclo de produção ele vai depender um pouco disso, mas em média sempre é de 5 a 6 anos. Boa noite, eu fiquei com as recomendações do plantio, das necessidades para o plantio, correção do solo e do preparo do solo. As necessidades para o plantio são um conjunto de medidas, como, por exemplo, a época do plantio, preparo do solo, adubação, tratos culturais. Isso vai favorecer no crescimento das plantas em campo. A correção do solo, a calagem é obrigatória, apesar do eucalipto ser resistente à acidez e ao alumínio, o calcário é necessário devido à exigência de cálcio e magnésio que ele exige do solo. No preparo do solo, o eucalipto não é muito exigente. A recomendação normalmente é feita com a profundidade de 40 a 60 centímetros e o cavoeamento da linha subsolada. Passei. O espaçamento. O eucalipto depende principalmente da fertilidade do solo e do regime de chuva. Se a região for sem déficit hídrico até 60 dias, o espaçamento ele é padrão de 30 por 20 metros. 30 de 3 metros por 2 metros. Para a região do período acima de 60 dias de seca, esse espaçamento aumenta de 3 metros por 2,5 ou de 3 por 3 metros. O plantio. O plantio pode ser feito por mudas produzidas por saquinhos plásticos, bandejas de isopor ou tubetes. E ele pode ser manual e semi-mecanizado. Pode passar. A irrigação. Sem irrigação, em período de chuva, com irrigação em períodos de seca ou estiagem, com gel hídrico hidrorretentor no período seco. O plantio irrigado é necessária a aplicação de 2 a 4 litros de água por muda, geralmente 2 a 4 irrigações, sendo no plantio uma vez por semana até 30 dias. Pode passar. Adubação. A maioria dos solos cultivados com eucalipto é deficiente de fósforo. A aplicação de fosfatos naturais ou de fosfato reativo é recomendada para os solos com pH menor que 5.
A adubação de cobertura, primeiramente realizada em 75 e 90 dias, e a segunda entre 6 a 9 meses após o plantio. A adubação de manutenção ou de correção é realizada entre 18 e 24 meses após o plantio, nas florestas de baixo crescimento. Pode passar. Os tratos culturais têm como coroamento e controle de pragas iniciais, como os principais. O coroamento é a prática da limpeza ao redor da muda e o preparo para a adubação. O controle de pragas, volta aí. O controle de pragas tem como principais pragas as formigas cortadeiras, cupins e plantas daninhas. As formigas cortadeiras são as principais pragas do eucalipto. Seu controle deve ser realizado antes do preparo do solo e antes da colheita. A dos cupins atacam as mudas recém-plantadas até 6 meses após o plantio, causando destruição do sistema radicular e secamento da muda. O controle de pragas daninhas é o controle do mato, com a aplicação de glifosfato em área total pré-plantio. Pode passar. E a conclusão: a relevância da cultura do eucalipto tem contribuído de forma crescente para a geração de emprego e renda no meio rural e urbano. Espécies de eucalipto têm sido preferencialmente utilizadas no Brasil, devido ao seu rápido crescimento, capacidade de adaptação às diversas regiões ecológicas e pelo potencial econômico proporcionado para a utilização de diversas produções da sua madeira. A alta produtividade da madeira com menores custos e maiores taxas de retorno. A grande demanda da madeira de diferentes finalidades, já que o cultivo de florestas de eucalipto permite todo tipo de agricultores e diversificação da renda da propriedade, seja por plantios puros ou sem integração. E é isso. Então é isso, né?